oitavo ano, bom dia, tudo bem? Bom, faremos a correção dos exercícios de revisão que eu passei na semana passada, tá? Nós trabalhamos os 3 conteúdos do segundo bimestre, ok? Então, semana passada passei os conteúdos. Nessa aula farei a revisão, tá? Com calma, com tranquilidade, a correção desses exercícios. E na semana que vem nós já iniciaremos um novo conteúdo, tranquilo? Então vamos à questão de número 1. Classifique as figuras de linguagem nas frases abaixo, ok? Então, na letra A, aquela era uma criatura híbrida entre água e terra, entre peixe e ave, entre casa e ilha. Percebam que nós temos o quê? Alguns antônimos aí. Nós temos algumas palavras de sentidos opostos. Água e terra, peixe e ave, casa e ilha. Então, quando nós temos isso, nós só podemos ter o quê como figura de linguagem? Letra A, antítese. Na letra B, chocolates, eu comi. Percebam que eu não falo chocolates, eu comi. Eu falo eu comi chocolates. Eu tenho uma ordem aí inversa. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Hipérbato, tá? Então, na letra A nós temos antítese, na letra B nós temos hipérbato. Na letra C, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Percebam que, dentro daquilo que eu falei, o que nós temos aí de repetição? Nós temos a palavra tempo, tá? O tempo é minha matéria, o tempo presente. E depois, qual é a palavra que se repete? Presente, presente, presente. Então, eu falei de tempo presente, de homens presentes e de vida presente. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Anáfora, tá? Ou repetição, tá? Na verdade, a mesma figura de linguagem tem 2 nomes diferentes, mas são a mesma coisa, anáfora ou repetição. Por fim, pra gente fechar, para se viver, há de se sentir a morte. Como é que para você viver, você precisa sentir a morte? Isso é possível? Essa ideia, ela é possível? Não, é uma ideia o quê? Absurda, tá? Eu não tô falando de vida e de morte, eu tô falando de uma ideia de que para você viver, você tem que sentir a morte, tá? Uma ideia muito absurda, então a gente tem aí um paradoxo. Ok? Então, na ordem ficou letra A, antítese, letra B, hipérbato, letra C, anáfora e letra D de dado paradoxo. Tranquilo? Bom, questão de número 2. Leia os versos a seguir. Identifique as preposições presentes no poema. Então, na letra A, quais são as preposições que nós temos? Moinho de versos, movido a vento, em noites de boemia, vai vir o dia, quando tudo que eu diga seja poesia. Esse é um poema de Paulo Leminski, ok? Então, quais são as preposições encontradas no poema? Nós temos aí a preposição de, moinho de versos, movido a vento, olha o azinho aí, tá? Em noites de boemia, ou de novo, de boemia vai vir o dia, ah não, faltou o em, peraí. Tem o em aqui, ó. Em, depois aqui vem o D. É isso? D, A, em, D. Então, vai vir o dia quando tudo que eu diga seja poesia. Então, as preposições são essas. D, A, em e D. Na letra B, eu pedi para vocês informarem os termos que são ligados pelas preposições. Então, quais são as palavras que as preposições ligam? Então, ela liga moinho, barra, vou botar uma barrinha, versos, ok? Nós temos movido, barra, vento. Nós temos movido com noites. Percebam que o verso é o seguinte: moinho de versos, movido a vento, em noites de boemia. Percebam que a preposição em, ela não está ligada a vento e noites. Ela está ligada a movido, tá? Movido aí é o verbo, ok? Então, não está ligado a vento, não. A palavra noites está ligado a movido, tá? Movido a vento em noites, tá? Então, movido junto com noites. E, por fim, noites com quem? Com boemia.
Beleza? Tranquilo até aqui? Então a letra B, essas são as palavras com as quais as preposições se relacionam, né? Elas ligam. Na questão de número 3, assinale a opção cuja relação de significado estabelecida pela preposição em destaque está incorreta. Então eu já destaquei a preposição e eu só quero que você me diga se a relação que ela estabelece, em qual delas, na verdade, esse significado que foi estabelecido está errado, está incorreto. Vamos analisar. Na letra A, vou apagar aqui, tá? Na letra A, se vocês quiserem pegar com mais calma, é só pausar o vídeo, ok? Questão de número 3, letra A. Aqui é pra marcar, então eu só vou analisar com vocês. O filho saiu com o cachorro. O filho saiu com o cachorro é uma companhia, ok? Então a preposição com aí tá dizendo que ele saiu com quem? Qual foi a companhia que ele teve? Foi o cachorro, a companhia do cachorro. Então com aí, esse significado é de fato companhia, ok? Na letra B, ele estuda para passar. Qual é a finalidade dele estudar? É para passar. Então a letra B é uma finalidade sim, tá? Ele tem um motivo, ele tem me falta a palavra agora, mas ele tem essa finalidade, tá? O gerente de vendas lutou contra a direção da empresa. Eu disse que ele o quê? Se opôs. Então tá certo, é oposição. Por quê? Porque ele lutou contra, ok? A direção. Se ele lutou contra, porque eles são o quê? Opostos, tá? Então uma relação aí de oposição. Por fim, meus pais foram de trem de São Paulo a Santos. E aí eu marquei o Dzinho aí, o primeiro. Foram de trem. E aí eu botei que foi o modo. Gente, trem não é o modo como ele vai, tá? Modo seria se ele tivesse ido tranquilo, por exemplo. Aí seria uma preposição, mas modo seria uma coisa diferente. Foram de trem é o meio que eles utilizaram para ir a Santos, tá? Então a resposta aí, que tá incorreta, é a letra D, e a correção, não pedi para vocês corrigirem, mas seria aí meio e não modo, ok? Número 4. Assinale a frase cuja expressão em destaque é uma locução prepositiva. Para ser locução prepositiva, eu preciso ter mais de uma palavra e dentro dessa estrutura, eu preciso ter uma preposição também, tá? Então vamos lá. Chegou mais cedo à escola a fim de terminar o trabalho que deveria entregar ao professor. Eu grifei aí D, a palavra D. D é preposição, não é locução prepositiva. Então a letra A já não poderia ser, está incorreta. Na letra B de bola, vou botar aqui número 4. Minha fortuna foi construída à custa de muito empenho e trabalho. O que eu tenho aí? Eu tenho uma preposição? Tenho, mas qual é a expressão toda? À custa de. Então, à custa de é uma locução prepositiva. À custa de. Então, a resposta aí é a letra B de bola, tá? Porque para ser locução prepositiva tem que obrigatoriamente ter uma preposição. E aí eu tenho que ter uma locução porque é mais de uma palavra com um certo sentido, ok? Na letra C, não há como negar que justificativas estão de acordo com a lei. A locução, e aí eu botei negrito a lei. Gente, a lei aí não é locução prepositiva, não. Esse A, inclusive, que está antes da palavra lei, é um artigo e lei é substantiva, não tem nada a ver com opção prepositiva. Na letra C, a locução prepositiva seria de acordo com, tá? Locução prepositiva, ela sempre tem que apresentar uma preposição dentro da sua estrutura. Por fim, na letra D, é por meio de gestos que os surdos mudos se comunicam. E aí eu grifei de gestos. Gente, o D, ele é preposição, mas gestos não é nenhuma locução, não está indicando nada, tá? Então a expressão aí seria por meio de. A locução prepositiva dentro da letra D seria por meio de e não de gestos. Por isso é que a resposta é a letra B de bola, ok? Questão de número 5. Relacione as colunas.
Vamos lá. Combinação, contração, preposição, locução prepositiva. Combinação é quando eu junto e não há perda nenhuma, tá? Por exemplo, quando eu junto, como eu coloquei aqui, A e O. Eu junto e faço AL. Houve alguma perda? Não. Se não houve perda, é uma combinação. Então, eu já dei até de alguma forma a resposta. O primeiro espacinho aí vai ser Do. Do é a junção da preposição de com o artigo O. Então, vai ser uma contração. Ok? Na terceira opção aí, ante. Até ante é uma preposição. Então, é número 3. Vamos lá, daqui eu vou puxar uma setinha pra você não se perder. Vamos lá. Naquele. Naquele é a junção de em, preposição, mais aquele, pronome. Então, eu não falo maquele, tá? Eu falo naquele, ok? O em acaba virando na. Então, aí eu tenho uma contração, tá? Porque ocorreu uma alteração. Então, eu faço uma contração. Aonde é a junção de a mais onde. Não houve perda nem acréscimo de nada, não mexi em nada. Então, eu apenas fiz uma combinação, tá? De duas classes gramaticais diferentes. Aonde, então, fica um. E, por fim, depois de é uma locução prepositiva. O de aí tá como preposição, mas a minha expressão, a minha locução é depois de. Então, aqui vai ser 4. Então, a ordem ficou 1, 2, 3, 2, 1, 4. Tranquilo? Bom, então a questão de 6 a 10 eu vou fazer a correção no próximo vídeo.